Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Foi assim entre o Playback Theatre e o teatro espontâneo. Antes de fundar o Playback Theatre com sua esposa, a neozelandesa Jo Salas, em 1975, Jonathan Fox tinha acabado de concluir sua formação em psicodrama no Instituto Moreno de Beacon. Buscando marcar a diferença na definição de sua proposta, o próprio Fox procura comparar sua abordagem tanto com o método desenvolvido por Moreno quanto com o teatro do oprimido, do brasileiro Augusto Boal. Ao contrário do psicodrama, o Playback Theatre não se posiciona no domínio terapêutico, embora se baseie no conceito de mudança construtiva. Ao contrário do teatro fórum, o Playback Theatre não parte de qualquer hipótese do que poderia ser a opressão de um determinado público, mas confia que os membros de um grupo, por meio de suas histórias pessoais, sempre vão propor questões de importância para eles. Não rejeitamos o pessoal, aceitamos qualquer história ou qualquer assunto, e ao contrário do psicodrama e do teatro do oprimido, aceitamos histórias de alegria, bem como de sofrimento. Embora parte das afirmações de Fox sobre o psicodrama possa ser questionada, o método de Moreno não se limita ao campo terapêutico, nem rejeita histórias de alegria ou qualquer tema positivo proposto. É verdade que a experiência desenvolvida pelo ex-aluno de Harvard está mais perto do teatro de improvisação praticado por Moreno em Viena. De fato, o próprio Fox declara que se sente mais aliado a essa tradição do que aquela que se desenvolveu posteriormente. De acordo com Anthony Frost, professor de teatro, e Ralph Yarrow, professor emérito de teatro e literatura comparada, ambos da Universidade de East Anglia, e autores de Teatro e Atuação, História, Teoria e Prática no Playback Theatre. Por um lado, o diretor do psicodrama é substituído por um maestro, que facilita o evento e solicita histórias ao público. Por outro lado, o protagonista se torna o ator que interpreta o narrador do público, enquanto os egos auxiliares do psicodrama são formalizados aqui por atores profissionais. Frost e Yarrow também comentam que, frequentemente acompanhados de um músico, os atores passam a encenar as histórias contadas. O ator que representa o narrador conduz a ação improvisada, garantindo que o ponto de vista do narrador continue sendo o eixo central da produção. Por isso, afirmam, os eventos são encaminhados ao narrador para sua confirmação e podem ser ajustados e revistos. O que os dois professores não chegam a comentar e que vale a pena observar na prática do Playback Theatre é que os membros do público são incentivados a contribuir com suas histórias, mas em nenhum momento eles ou o narrador são convidados a interpretá-las, o que constitui um retrocesso em termos de participação em relação aos avanços propostos por Moreno já em seu período europeu. Jonathan Fox é também o organizador do livro Moreno Essencial, escrito sobre psicodrama, método de grupo e espontaneidade por J.L. Moreno, que reúne uma série de textos fundamentais produzidos pelo psiquiatra nos Estados Unidos. Em sua introdução, Fox comenta: embora o corpus da obra escrita de Moreno seja considerável, em sua maior parte ele próprio o publicou. Seu trabalho não foi editado nem distribuído profissionalmente, para a crescente frustração dos interessados em suas ideias. Nas seleções incluídas neste volume, Moreno defende seus métodos com veemência e às vezes com eloquência. Mas apesar de seu compromisso com a ciência, evidenciado pela natureza técnica de sua linguagem, Moreno nunca perdeu as crenças filosóficas e religiosas de sua juventude. Na verdade, as práticas e os métodos desse documento são baseados numa filosofia de serviço, coragem e compaixão que, em última análise, talvez não possa ser descrita e preservada, mas deva ser vivida para ser totalmente compreendida. Sobre o Playback Theatre, os professores de East Anglia afirmam ainda que se tornou um sucesso internacional, com suas maiores filiais na Austrália, Alemanha e Reino Unido, acrescentando que sua rede reúne
mais de uma centena de companhias em cerca de 40 países. Já o site Playback Center informa que a modalidade é praticada em mais de 60 países, citando escolas de treinamento atualmente associada às dos Estados Unidos nos seguintes países: África do Sul, Alemanha, China, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Egito, Espanha, Grécia, Israel, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Suécia, Reino Unido, Rússia e Ucrânia. Aliás, é importante mencionar que para o saudoso psicólogo brasileiro Moisés Aguiar, autor de Teatro Espontâneo e Psicodrama, a proposta desenvolvida por Fox e Salas é uma das modalidades mais conhecidas do teatro espontâneo. Segundo Aguiar, são especificamente 8: a role-playing, o diário vivo, o axiodrama, o playback theater, a multiplicação dramática, a peça didática, o teatro do oprimido e a dramaterapia. O próprio Aguiar fala do boom nacional e internacional do teatro espontâneo, observado nos anos 1990, referindo-se à proliferação de manifestações de um teatro do momento, combinando improvisação e interatividade, que conseguiu tomar o pulso dos movimentos sociais e que, ao mesmo tempo, promoveu as transformações possíveis. Na verdade, desde então, houve um número considerável de grupos que atuam informalmente, especialmente na América Latina, no âmbito do teatro espontâneo. Na Argentina, por exemplo, é o caso da companhia cordobesa El Pasaje, ou La Banda de Teatro Espontáneo, de Buenos Aires. No México, o Colectivo de Artes de Participación e a Companhia de Teatro Espontâneo Arte Cotidiano. No Uruguai, a Companhia Locomte e El Rebote Companhia de Teatro Espontâneo. No Chile, a Companhia El Vuelo e a Companhia Al Toque. Em Cuba, a Companhia de Teatro Espontâneo Comunitário de Havana. Uma lista que está longe de ser exaustiva.